No Natal, é muito comum que os desenhos animados ganhem episódios especiais de Natal. Episódios totalmente no clima natalino, cheio de luzes de Natal, neve e muita união, que deixa a gente com a sensação de conforto quando assistimos. E nesse vídeo aqui, eu decidi falar sobre os melhores episódios de Natal de alguns desenhos animados. Então bora pro vídeo! Eu vou começar falando de um episódio clássico da Turma da Mônica chamado A Estrelinha Mágica. Nesse episódio, a estrela de Belém estava tranquila, dormindo no céu, esperando o Natal chegar, até que um asteroide chega, bate nela e faz ela cair no planeta Terra. E ao cair no nosso planeta, as autoridades acham que é um disco voador, e a estrelinha tem que ficar se escondendo. Então ela decide tentar arranjar uma casa para se esconder. Até que ela consegue chegar em uma casa, que é nada mais nada menos do que a casa da própria Mônica. E a Mônica estava de boa, dormindo, até que a estrelinha entra no quarto dela e se esconde embaixo da cama, e a Mônica fica assustada achando que é algum monstro, mas depois a Mônica vê que é somente uma estrelinha. Então ela faz amizade com essa estrela, e a estrela começa a explicar pra ela como ela foi parar ali e que precisa de ajuda pra voltar pro céu. Então no dia seguinte a Mônica corre até a igreja para tentar achar o Cebolinha, que estava participando de um coral. Então ela simplesmente puxa o Cebolinha dali e arrasta ele até a casa dela, e chegando na casa dela, ela mostra que tem uma estrelinha na gaveta dela e explica toda a história pro Cebolinha. E o Cebolinha começa a criar um plano para tentar devolver a estrela pro Papai Noel. Então na noite da véspera de Natal, a Mônica corre até a igreja novamente para se encontrar com o Cebolinha. E quando eles dão uma olhada na estrelinha, eles veem que ela já tá ficando bem fraca. Então eles são rápidos e sobem a escadaria da igreja e ficam bem no topo, onde fica o sino. Porque o Cebolinha teve o plano de subir no topo da igreja, porque quando o Papai Noel passar voando, vai ser mais fácil ver a estrela e eles devolverão. Mas depois de um tempinho, eles caem no sono. E quando eles caem no sono, começam a aparecer várias luzes brilhantes no céu, o que faz o Cebolinha acordar. E ele também acorda a Mônica falando que é o Papai Noel chegando. E eles percebem que a estrelinha já tá ficando bem fraca, sem praticamente luz nenhuma. Então o Cebolinha diz pra Mônica erguer a estrelinha pra cima, pra ficar mais fácil do Papai Noel ver. Mas bem nesse momento, os sinos da igreja tocam e eles caem, não conseguindo erguer mais a estrela, o que faz com que Papai Noel passe direto sem ver eles. E eles caem por conta do barulho que o sino todo fez. E quando eles olham a estrelinha, eles veem que já é tarde demais, ela já não tem mais brilho nenhum. E sim, é uma cena muito triste. A Mônica começa a chorar, o Cebolinha começa a chorar. Porém, as lágrimas da Mônica pingam na estrelinha e faz ela começar a brilhar, igualzinho no filme do Enrolado. E a estrela começa a brilhar um monte, tanto que toda a cidade começa a ver o topo da igreja brilhando forte. E não só os pessoais da cidade percebem, como o próprio Papai Noel percebe e vai lá buscar a estrelinha. Então a Mônica e o Cebolinha entregam a estrelinha pro Papai Noel e ele agradece pros dois. E depois sai voando dali com o seu trenó. A Mônica e o Cebolinha ficam obviamente muito felizes de terem salvado a estrelinha de Belém. E os dois vão pra casa, e chegando em casa a Mônica percebe que ganhou um presente do próprio Papai Noel. E a cartinha tinha sido escrita pela estrelinha de Belém, agradecendo a Mônica e o Cebolinha por terem ajudado ela. E a Mônica olha pra cima e vê a estrela brilhando muito forte no céu. E o episódio acaba aí. Eu não sei qual foi o presente da Mônica, não aparece. O episódio acaba. Você já deve saber que eu sou muito fã de DuckTales, então eu já coloquei aqui em segundo lugar porque eu já quero falar desse episódio de Natal. E DuckTales tem mais de um episódio de Natal, mas eu decidi falar do episódio da terceira temporada chamado Como o Noel Roubou o Natal. E nesse episódio vemos que o Tio Patinhas está protegendo a casa dele contra o Noel, porque DuckTales já mostrou que o Tio Patinhas tem muita raiva do Papai Noel por algum motivo que ainda não foi explicado. Então, em vez de passar o Natal numa mansão bilionária esperando o Papai Noel, Esse homem está proibido na minha casa. Ele sabe o que fez. a gente vai seguir um velho pra escalar um monte de morte horrível aqui? E até a Patrícia tá ajudando ele contra o Noel. E o Tio Patinhas dá presente para as crianças poderem se esquentar, porém parece que eles não gostam muito, só a Patrícia. Enfim, depois eles escutam um barulho e vão ver o que é, e é o próprio Papai Noel, que não parece estar muito bem, já que ele desmaia no chão. E uma coisa legal desse episódio é que a abertura é especial de Natal, como muitas séries fazem, e eu gosto muito quando fazem isso. Mas enfim, no episódio vemos que o Noel está com a perna machucada, mas mesmo assim ele foi levar presentes para as crianças. Mas você já tem um telefone celular? Mas agora eu posso vender esse aqui e ficar com dinheiro. E ele diz para o Tio Patinhas que precisa de ajuda para entregar os presentes, já que ele está machucado. Então o Tio Patinhas aceita só para poder se livrar dele. E ele diz para as crianças como ele conheceu o Tio Patinhas, na época que ele vendia carvão para as pessoas. Compre carvão, sua maldita. Eu tenho, você precisa. Então compre logo para eu poder entrar. Está congelante aqui fora. Então, após toda essa ignorância, o Tio Patinhas vê que uma pessoa precisa de ajuda com um trenó, e ele vai ajudar essa pessoa, que era o
próprio Papai Noel. Mas, diferente do Patinhas, o Noel era bem mais educado com as pessoas e oferecia presentes em troca dele entrar para poder se esquentar. E a moça aceita e deixa ele entrar, e o Patinhas também, já que eles estão juntos. Eles se divertem lá dentro até que a fogueira apaga e todo mundo fica triste, mas o Noel lembra que o Patinhas vende carvão, então manda ele jogar um pouquinho de carvão na fogueira, o que faz todo mundo querer comprar carvão com ele. Então o tio Patinhas decide montar uma parceria com o Papai Noel, e eles viram amigos. E enquanto isso é mostrado que eles estão se preparando para entregar presentes em todo o mundo. Então eles saem voando dali com o trenó e saem entregando presentes de casa em casa para cada pessoa no mundo todo, em uma única noite. E até a Patrícia começa a entrar no espírito natalino e começa a gostar de receber presentes do Papai Noel. E também é explicado no desenho como o Papai Noel consegue viajar em uma única noite, o que eu acho legal. É com essa estrela chamada Feliz Natal Amante, que desacelera o tempo quando o Papai Noel toca nela. Então, com o tempo desacelerado, ele consegue viajar de casa em casa em uma única noite. Então eles chegam na última casa para entregar o presente, e o próprio tio Patinhas vai entregar e descer pela chaminé, e ele tem um próprio presente na mão. A Patrícia vê que os dois estão se dando bem e pergunta ao Noel por que o Patinhas tem tanta raiva dele, e ele explica que é porque uma vez ele decidiu falar para o Patinhas que queria entregar presentes de graça, sem cobrar dinheiro de ninguém, e o tio Patinhas obviamente fica com muita raiva disso e decide parar de falar com o Noel e vai embora. Ele simplesmente vai embora dali, o que deixa o Papai Noel sozinho para entregar os presentes. Porém, as pessoas da casa eram os duendes e dizem que vai ajudar o Papai Noel. Então é revelado o motivo do Patinhas ter tanta raiva do Papai Noel. Então a Patrícia acha a história triste até que ela percebe que o saco de presentes está cheio de presentes. Todos os presentes que era para eles terem entregue ainda estão dentro do saco. Espera, se a sacola ainda está cheia... O que a gente tá entregando a noite inteira? Oh, não, 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 não! Então é mostrado que os presentes que todos estavam ganhando a noite toda era simplesmente... Aposto que o Papai Noel não vai se importar se eu der uma olhadinha. O fim da lista dos bons ainda é a lista dos bons. Hã? Mas o quê? Peraí, isso é... carvão? Carvão? Sim, o próprio tio Patinhas estava dando carvão para as pessoas e ainda colocava uma notinha cobrando pelo carvão. Até que entrar pela chaminé da casa, ele vê que uma garotinha está passando muito frio e ele vê que ali é uma casa que precisa realmente de carvão para a menininha se esquentar. Estranho! Perigo! O quê? Ah, ai, que belo gancho você tem. Papai Noel? Sim, a garotinha acha que o tio Patinhas é o Papai Noel e ele decide dar o presente pra ela, que quando ela abre, ela vê que é carvão. Porém, ela não usa o carvão como carvão, e sim como um brinquedo. Ela usa o carvão como se fosse uma bonequinha. E o tio Patinhas explica que é pra ela usar para acender o fogo, mas ela não quer, ela quer uma boneca. E o tio Patinhas tenta pegar o carvão da mão dela pra acender o fogo, mas ela dá até um nomezinho pro carvão, porque pra ela é uma boneca, não um carvão. Porque era o que ela queria de Natal, uma bonequinha. Então isso tudo deixa o tio Patinhas emocionado e ele vê que ele fez algo errado. Um coração aquecido o conduz nos tempos mais frios. Então o tio Patinhas consegue entender o que o Noel sente, ele simplesmente dá presentes de graça sem esperar nada em troca, simplesmente para a pessoa ficar feliz. Mas nesse momento o Noel entra na casa muito bravo com o que o tio Patinhas fez. Dois Papais Noéis? Olá, Jennifer. Feliz Natal. Aqui está Eleanor Roosevelt que você pediu. E até a Patrícia fica com raiva do tio Patinhas por ele ter dado carvão pra pessoa. E o tio Patinhas fala do fingimento do Papai Noel da perna machucada, e ele realmente estava fingindo, porque a perna dele não estava machucada. Ele só fingiu para que ele pudesse encontrar o tio Patinhas e os dois pudessem ser amigos novamente. E ele mostra para o tio Patinhas como a menininha está feliz, como é bom ver a felicidade em alguém e você espalhar a felicidade. Então a Patrícia percebe que está amanhecendo e o tio Patinhas chama toda a família dele para ajudar a entregar os presentes, porque só eles não iam dar, então ele chama várias pessoas para poder entregar mais rápido. E o episódio acaba aí, eles fazem as pazes, o Papai Noel dá um presente para o Patinhas dá um presente para o Papai Noel, eles voltam a ser bons amigos e o episódio acaba. Agora eu vou falar um episódio que também é bem famoso do Bob Esponja Calça Quadrada. E o episódio também tem uma abertura tematizada de Natal, o que é bem legal. E o episódio se chama Bob Esponja Especial de Natal. Esse episódio começa com aquele pirata humano, acho que é porque é um especial, então por ser um especial tem esse pirata com o papagaio fantoche dele. E ele fica falando sobre o Natal do Bob Esponja. E tenho certeza que nosso amigo Patrick está ajudando com a decoração. Tá, no início do episódio ele já vai falando como foi o primeiro Natal na fenda do biquíni. E é mostrado acende, acendendo... Acende. Tá, é mostrado acendendo pisca-piscas na árvore de Natal. E o Bob Esponja acha que isso é fogo e entra lá dentro pra tentar apagar. Você nunca viu uma
Natal? Natal quem? O quê? Você não sabe o que é Natal? É algum amigo seu do Texas? Não! E ela começa a explicar o que é o Natal para o Bob Esponja, o que deixa ele maravilhado. E ele vai para o Siri Cascudo falar para todo mundo o que é o Natal. E ele diz que é só você escrever uma carta para o Papai Noel que irá ganhar um presente. Então toda a fenda do biquíni escreve cartas pedindo presentes para o Papai Noel. E eles ficam lá esperando, exceto o Lula Molusco. Ele é o único que não escreveu carta nenhuma. Então tá todo mundo empolgado com o Natal e o Lula Molusco vai dormir. E enquanto todo mundo fica cantando para o Papai Noel, esperando ele. E eles cantam e cantam até amanhecer e o Papai Noel não aparece. Então todo mundo fica com raiva do Bob Esponja e vai embora. Até o Patrick vai embora também, sai andando triste. E também esse boneco de neve vai embora. Então quando o Lula Molusco acorda, ele fica zoando o Bob Esponja por ter acreditado no Papai Noel. E é daí que vem aquele meme do Bob Esponja triste. Porém, mesmo depois do Lula Molusco ter ficado rindo da cara do Bob Esponja, o Bob Esponja ainda dá um presente de Natal para o Lula Molusco, o que deixa o Lula Molusco bastante emocionado. E o Bob Esponja sai chorando dali. E ao abrir o presente, o Lula Molusco vê que o Bob Esponja fez um clarinete à mão para ele, e ele diz que foi o melhor presente que ele já ganhou em toda a vida. E ele se sente mal por ter ficado rindo do Bob Esponja e decide se fantasiar de Papai Noel e fingir ser o Papai Noel para deixar o Bob Esponja feliz. Obrigado por trazer o Natal à fenda do biquíni. Eu não trouxe o Natal para a fenda do biquíni, Bob Esponja. Foi você. Foi eu. Mas depois uma garotinha vê ele fantasiado de Papai Noel e pede presentes. E ele pega algo da casa dele, uma coisa aleatória, e dá para a menina. E depois ele tem que dar presente para uma fila de pessoas que aparecem na porta da casa dele. E ele simplesmente vai pegando coisas aleatórias da casa. Toma aqui, Patrick. Legal! Um relógio de pulso. Então ele consegue entregar presente pra todo mundo que tava na casa dele. E ele simplesmente fica sem nada na casa, porque ele deu tudo. Daí o Bob Esponja aparece feliz, dizendo que o Papai Noel apareceu e o Lula Molusco não viu, ele devia ter visto. E depois o Lula Molusco recebe uma carta do próprio Papai Noel agradecendo por ter ajudado ele no Natal. E ele vê o Papai Noel voando dentro do mar, por algum motivo. Feliz Natal! Esse Papai Noel aí não tá bem não. Mas enfim, o episódio acaba aí. Eu sou maluco. E a Turma da Mônica não foi o único desenho brasileiro que tem especial de Natal. Tem um especial de Natal do Irmão de Jorel chamado Irmão do Noel. Feliz Natal, bem. E nesse episódio toda a família do Irmão do Jorel está preparando as coisas para a ceia de Natal, até que o Irmão do Jorel vê uma toalha de mesa com um cara estranho, e a vovó Juju diz que aquele é o Irmão do Noel. E a gente vê que tá todo mundo muito empolgado com o Natal, decorando a casa com bastante pisca-pisca mesmo. Até que o Irmão do Jorel vai falar com aquele roqueiro que mora na garagem dele, porque ele tá tocando uma música e diz que tá tentando compor uma música pra uma empresa aí. E tem que ser uma música de Natal, mas ele diz que não sabe qual é o verdadeiro significado do Natal. Até que chega a Lara chamando o Irmão do Jorel. E se o Natal for apenas E ela mostra que o presente que ela ganhou foi uma lembrancinha. Sim, foi um origami de lembrancinha do Papai Noel. Daí eles decidem levar o roqueiro pra ir nas casas poder ver como é o Natal de cada pessoa dali. E eles percebem que as pessoas estão ganhando muitas lembrancinhas. Era pra elas ganharem um presente específico, mas quando desembrulham um presente é simplesmente uma lembrancinha. Como por exemplo, parecia que ia ganhar um sapato, mas não era um sapato. Parecia que ia ser um dinossauro, mas não é um dinossauro. Até que em uma casa eles veem que o chão tá com marcas de pneu de bicicleta. Uma bicicleta igual a Lara queria ganhar, no lugar do origami de lembrancinha. E eles veem que alguém está com a bicicleta igual a que a Lara queria ganhar, e decidem tentar seguir essa pessoa. E eles chegam em uma festa que tá tendo, e o menino parecia que ia ganhar uma moto, só que é uma lembrancinha. Daí eles veem que alguém roubou a moto que o menino iria ganhar, mas largaram a bicicleta que a Lara queria. E eles pegam a bicicleta e tentam perseguir esse cara que está roubando a coisa dos outros. Daí tem uma ceninha ali de perseguição pela cidade, eles ficam tentando chegar até o cara, e o cara vai derrubando os presentes que roubou do pessoal, até que ele entra em um beco sem saída, e é mostrado que esse cara que roubando os presentes era o Irmão do Noel, ele mesmo, o mesmo da toalha de mesa. Aí do nada ele simplesmente sai voando com a moto dali, daí o Irmão do Jorel, a Lara e o roqueiro vão até a casa do Irmão de Jorel perguntar pra vovó Juju mais sobre esse Irmão do Noel. E ela disse que ele ajudava o irmão dele, o Papai Noel. Porém, ninguém nunca valorizava ele nem fazia publicidade nenhuma sobre ele, o que deixou ele triste e com bastante raiva. Daí ele começou a roubar as presentes do pessoal e trocar por lembrancinhas. Daí simplesmente do nada sai esse Transformer aí do chão e eles saem voando até achar o Irmão do Noel no Paraguai, que tá lá fazendo uma ceia de Natal sozinho, até que eles chegam e destrói tudo. E ele fica com bastante raiva até levar uma chinelada na fuça da avó do Irmão do Jorel, e eles questionam por que ele tá roubando o presente do pessoal.
E ele começa a explicar que é porque ele sempre ficava na sombra do irmão mais velho, e ele sempre ganhava os presentes que o irmão não queria mais. E todos só falavam do Papai Noel, e ninguém falava do irmão do Noel. O que faz com que o irmão do Jor-El se identifique com essa história, já que ele também é o irmão mais novo e só ganhava coisas usadas dos irmãos mais velhos. E daí eles se identificam um com o outro, eles se abraçam, e o irmão do Noel decide devolver os presentes de todo mundo que ele roubou. Até que eles chegam na casa do irmão do Jor-El, e tá todo mundo feliz, dançando, até o momento que o irmão do Jor-El vai abrir os presentes dele, e ele acha que é uma lembrancinha que o irmão do Noel roubou. Mas não, é realmente um presente que a mãe dele deu para ele. Porém não é tão ruim, já que os irmãos dele também ganharam a mesma coisa que ele, produtos de higiene. Então ele finge estar feliz para não magoar a mãe. E até a vovó Juju dá um presente para o irmão do Noel. E ele abraça a vovó Juju e depois diz que já vai embora. Irmão do Noel, irmão do Noel! O irmão do Jor-El quer te perguntar uma coisa. É que eu queria saber o seu nome. É porque a mesma coisa acontece comigo, mas meu nome mesmo é... Claro que eu te conto, moleque. Todos me chamam de irmão do Noel, mas o meu verdadeiro nome é... Acapulco? Tudo bem se eu parar pra abastecer? E o episódio acaba aí sem nós sabermos o nome de nenhum dos dois. E por último na lista, eu irei falar de um episódio clássico do Snoopy chamado O Natal de Charlie Brown. Nesse episódio, vemos que o Charlie Brown não está tão empolgado com a chegada do Natal enquanto todas as outras crianças estão. Tentem pegar os flocos de neve com a língua. É divertido. Precisa de açúcar. Está muito cedo. Nunca como flocos de neve de dezembro. Eu sempre espero até janeiro. Parecem bem maduros pra mim. Mas mesmo assim o Charlie Brown ainda se diverte com a criançada. E tem um momento que ele vê que o Snoopy está participando de um concurso de decoração natalina e o vencedor ganhará dinheiro. E ele começa a achar que o Natal está ficando muito comercial. Daí o Charlie Brown decide virar diretor de uma peça de Natal que vai ter com as crianças para tentar recuperar o espírito natalino dele. Me dê uma boa razão pra eu ter que decorar isso. Vou te dar 5 razões. 1, 2, 3, 4, 5. Essas são boas razões. O Natal não está ficando só muito comercial, está ficando muito perigoso. Então a Lucy diz para o Charlie Brown que eles precisam de uma árvore de Natal para a peça, para ficar com mais clima natalino. E se vocês estão escutando barulho de fundo é porque tem um pessoal numa piscina aqui, aí tá fazendo um pouco de zoado. Mas enfim, no episódio a Lucy diz que eles precisam de uma árvore de Natal e o Charlie Brown acha uma boa ideia. E ela diz para ele pegar uma árvore de alumínio rosa. Então ele e o Linus vão lá buscar essa árvore de alumínio. Mas entre tantas árvores rosas de alumínio brilhante, a árvore que chama a atenção de Charlie Brown é uma pequenina árvore de madeira, que ele decide levar para a peça, mesmo sendo pequena e caindo as folhas. Porém, chegando na peça, todas as crianças começam a julgar o Charlie Brown, chamando ele de burro por ter pegado uma árvore tão ruim, e todos começam a rir da cara dele, o que deixa o Charlie Brown bem chateado. E quando eu digo todos, é todos mesmo, até o cachorro dele ri dele. Daí ele começa a se sentir burro e pergunta se alguém sabe qual é o verdadeiro significado do Natal. Não tem ninguém por aqui que saiba explicar o significado do Natal? E o Linus simplesmente vira um poeta e começa a explicar o significado do Natal pra todo mundo ali. E lá estavam os pastores fazendo companhia uns aos outros naquele campo, vigiando seus rebanhos à noite. Então, um anjo do Senhor desceu sobre eles. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles tiveram muito medo. E o anjo disse: nada temam, escutem. Trago notícias alegres que repartirei com toda a gente, pois entre vocês nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, nosso Senhor. E este será o sinal. Vocês encontrarão um bebê com roupas humildes dentro de uma manjedoura. E de repente, ao redor do anjo, surgiu uma multidão de vozes celestiais louvando ao Senhor e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade. E após esse discurso do Linus, o Charlie Brown percebe que a árvore é igual a Jesus, uma pequenininha árvore humilde que está entre eles. E isso deixa o Charlie Brown mais confiante com a árvore e ele decide pegar a árvore e levar para casa para enfeitá-la e dar amor para ela. Não importa o que os outros digam, ele vai cuidar daquela árvore. Então ele leva a árvore para casa e vê os enfeites que o Snoopy ganhou o primeiro lugar na competição de enfeites de Natal. E ele pega os enfeites da casa do Snoopy e coloca na árvorezinha. Então todas as outras crianças começam a cuidar da árvore e dar amor para ela. E eles enfeitam toda a árvore e no fim a árvore fica muito bonita. Então a árvore só precisava ser cuidada e ser tratada bem. Então o Charlie Brown e os amigos dele ficam muito felizes e o episódio acaba aí. E o vídeo também vai acabar aqui. Espero que você tenha gostado e espero que você tenha um incrível e maravilhoso Natal. Tchau!